só de sopa se vive no inverno, não é mesmo? Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e, como vocês sabem, aqui no canal eu sempre gosto de trazer receitas para inspirar vocês. E uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal, tento trazer de alguma forma, é que a gente não deve colocar as comidas em caixinhas, né? Então, aquela coisa de, salada é só alface e tomate, no inverno só se come sopa. Eu não sou vegano, então eu não posso gostar de tofu. E é por isso que hoje eu trouxe uma receita diferente, pra gente parar com aquela ideia de que salada é só uma coisa assim muito fresca, ou que é só folha, aquela coisa crua, e que no inverno isso não cai muito bem, porque pede uma coisa mais quentinha. Então hoje eu trouxe uma ideia de salada, que é uma salada cremosa de feijão branco. É uma salada que ela pode ser servida morna, e por isso ela cai bem assim no inverno. Já tem outras ideias de salada aqui no canal, para te provar que salada não é só coisa crua. Mas essa salada aqui, ela é uma salada que tem mais essa ideia de uma coisa assim mais cremosa, sabe? Uma coisa mais comfort food, que é o que a gente busca no inverno. Essa salada se chama piyaz e é uma salada turca que em alguns lugares da Turquia ela é considerada uma salada, em outros lugares ela é considerada um prato principal. Muitas vezes ela é utilizada como uma entrada, como um prato assim para compartilhar, como eles gostam de chamar, é um meze, né? Que é como se fosse assim um aperitivo para você compartilhar entre amigos. Então assim, independente de como você queira chamar, ela pode sim ser usada como uma salada morna, né? Um acompanhamento para sua refeição, mas eu também gosto bastante de servir ela como um prato assim, principal, sem necessariamente ser um acompanhamento. E o nome dessa salada, piyaz, deriva de uma palavra persa que significa cebola. Mas ao longo do tempo ela foi se modificando, então começou a significar salada com cebola. Hoje em dia, basicamente, ela se refere a uma salada com uma leguminosa, geralmente feijão, grão de bico e cebola. Porque durante o Império Otomano era comum encontrar essa salada com grão de bico, levava também caldo, e aí levava outros ingredientes até que ela foi se transformando. E hoje em dia ela é uma salada assim, muito versátil, existem diversas variações, então basicamente você pode variar o tipo de leguminosa que você está usando, o tipo de grão, você também pode colocar outros ingredientes, então hoje eu vou te dar aqui uma sugestão, mas você já sabe que você pode usar o que você quiser. Então, se você quer aprender a fazer essa salada maravilhosa de feijão branco cremoso, para você parar de achar que você não pode comer salada no inverno, porque salada é uma coisa só muito fresca de verão, e parar de colocar comida em caixinhas, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Bom, então a base do nosso piyaz, como a gente tinha falado, o piyaz é um nome mais genérico para uma salada ou alguma entradinha, assim, um prato feito com cebola e algum tipo de feijão, algum tipo de leguminosa, que também pode ser grão de bico. E eu acho que o mais comum hoje em dia, que é o que eu conheço, é com feijão branco, que é o que eu vou usar aqui hoje. Mas você pode escolher o feijão que você quiser, você pode fazer com grão de bico também. Eu acho legal fazer com feijão branco, porque é diferente. Às vezes a gente está sempre acostumado a fazer os mesmos preparos com feijão branco. Eu acho legal usar o feijão branco para fazer, por exemplo, uma salada. E a outra razão pela qual eu gosto de usar o feijão branco nessa receita é que a gente vai usar também parte do feijão cozido para fazer uma pastinha, como se fosse um hummus. O hummus normalmente é feito de grão de bico, mas a gente vai usar ali os mesmos ingredientes e ao invés de usar o grão de bico como base, vai usar o feijão branco. Eu gosto muito dessa ideia da gente aproveitar o mesmo ingrediente, na mesma forma ali de cocção, mas mudar a forma como a gente vai apresentar esse ingrediente, às vezes combinar no mesmo prato o ingrediente de duas formas diferentes, com texturas diferentes e sabores diferentes. Então, por isso que eu escolhi o feijão branco também para te mostrar essa possibilidade. Mas se você estiver usando outro feijão que de repente não vai ficar tão legal para fazer uma pastinha com tahine e tudo mais, você também pode substituir essa pastinha, fazer uma misturinha ali de iogurte natural com tahine. Também fica bem legal, fica uma combinação assim leve, neutra, eu acho que também dá para substituir. Então são várias possibilidades aí. Eu deixei o feijão branco de molho durante a noite, eu sempre falo aqui da importância da gente deixar leguminosas em geral de molho,
para eliminar alguns fatores antinutricionais, principalmente para quem sente algum desconforto comendo feijão, por exemplo, e também porque vai cozinhar mais rápido. Então ajuda bastante a diminuir o tempo de cocção. Quanto mais tempo você deixar de molho, claro, não, em geral eu recomendo não passar muito das 12 horas e você pode trocar a água também no meio do caminho. Quanto mais tempo você deixar de molho, vai ser melhor no sentido de eliminar os fatores antinutricionais e também para ser mais rápido de cozinhar. E aí agora eu vou escorrer esse feijão, descartar essa água e vou cozinhar com uma água nova na panela de pressão. E eu tô cozinhando o feijão aqui do zero, porque essa salada já é tão fácil que eu acho que não custa nada cozinhar o feijão. Enquanto o feijão cozinha aqui, principalmente porque eu já deixei de molho, vai ser mais rápido. Enquanto o feijão cozinha aqui, eu já vou cortando os outros ingredientes, deixando tudo pronto. Depois é só preparar a pastinha, misturar tudo e tá pronto. Mas se você não quiser cozinhar o feijão, primeiro que se você já tiver um feijão cozido, você pode usar um feijão já cozido, vai facilitar muitas coisas. E se você não quiser cozinhar o feijão, você também pode comprar aqueles feijões já prontos, até feijão em lata. Porque às vezes as pessoas pensam que os produtos enlatados, eles são muito ruins. E não é verdade. Você sempre tem que ler a lista de ingredientes. Muitos deles não são considerados ultraprocessados, são apenas processados, porque passou por um processamento ali, geralmente tem uma quantidade maior de sal, mas aí é só você ajustar. Então, se eu estivesse usando um feijão, por exemplo, em lata ou grão de bico em lata, eu provavelmente nem colocaria sal, mas é só você ajustar ali de acordo. Vou cobrir aqui o feijão com água e eu coloco água só até mesmo cobrir o feijão. Nessa receita a gente não quer muita parte líquida, é uma salada, então a ideia é que fiquem mais os grãos e a água a gente vai escorrer. Eu vou guardar a água porque dá pra gente fazer outras coisas com ela, até cozinhar de repente um arroz, porque essa água tem nutrientes, então você pode guardar, mas a gente não vai usar na salada. Então eu coloco água só para cobrir. E dá pra ver que os grãos já estão até um pouco mais inchadinhos e abertinhos, porque a gente deixou de molho. Sal os temperos depois, eu não vou cozinhar o feijão com sal, eu vou colocar sal depois na salada, quando a gente estiver misturando ali o feijão com as outras coisas. Então aqui eu não vou cozinhar com sal. Mas eu vou colocar sim uma folhinha de louro, porque eu acho que sempre faz diferença quando a gente coloca uma folhinha de louro ali pra cozinhar o feijão, dá um gostinho especial. Fechei aqui a panela e como meu feijão ficou de molho durante a noite, eu vou deixar ele cozinhando por 20 minutos, que eu acho que vai ser o tempo suficiente para ele ficar cozido, macio, mas sem ficar muito mole, porque é uma salada, então eu não quero que o grão fique muito mole, mas você pode ajustar de acordo com o que você preferir. E o tempo de cocção também vai variar de acordo com o tipo de feijão que você estiver usando e também de acordo com o tempo que você deixou de molho. Então, uma coisa que eu recomendo se você não sabe, coloca um pouquinho a menos. Se você acha que vai levar, de repente, meia hora, coloca 25 minutos, abre a panela e vê, porque aí, se tiver faltando, você pode colocar mais. Se você colocar muito tempo passado do ponto, vai ficar muito mole e aí não tem como voltar atrás. Então, gente, eu sempre dou essas dicas aqui, que eu acho que a gente não pode ter medo de cozinhar. Eu acho que a gente tem que ir testando o que funciona e o que não funciona, quando a gente não sabe. E então a gente tem que usar esses truques. Se você não tem certeza, coloca para menos, que aí não tem muita chance de errar, depois você consegue consertar. Então eu vou colocar aqui por 20 minutos. Enquanto o feijão cozinha, já coloquei aqui uma panelinha com água e eu vou colocar 2 ovos para cozinhar. Eu gosto de colocar ovo nessa salada porque eu gosto de comê-la como um prato único e não necessariamente só como um acompanhamento. E aí eu acho que o ovo completa, assim, o prato. Mas se você quiser fazer uma versão vegana, não quiser colocar ovo, como eu falei, são várias possibilidades. Você pode basicamente brincar aí com os ingredientes, mas geralmente eu gosto de colocar ovo cozido. E eu vou deixar o ovo cozinhando, depois que a água ferver, eu vou contar 10 minutos. Que nessa salada eu acho que ele fica melhor um pouquinho, com a gema um pouquinho mais consistente. Então eu deixo 10 minutos. E aí, o feijão ainda não vai ter acabado, porque eu vou deixar 20 minutos, mas não tem problema. Já vou escorrer e deixar esfriar pra gente poder descascar. E aí depois já vai estar pronto na hora da gente montar a salada. Enquanto isso, a gente vai cortar os outros ingredientes que vão compor a nossa salada. Que no meu caso vai ser uma cebola roxa e os tomatinhos que eu vou colocar no final ali, só pra decorar e dar uma colorida ali na salada. A cebola eu vou usar a roxa, que é a mais comum nessa receita, e eu acho que combina, mas se você quiser usar a cebola branca ou não quiser usar cebola, mesmo que o nome do prato seja uma salada de cebola, aqui a Cozinha Sem Chefe sempre deixa você livre para fazer o que você quiser. E a cebola, nessa salada, ela vai crua, mas eu vou te dar uma dica já pra gente tirar um pouco aquela acidez, assim, sabe, da cebola. Mas eu vou cortar aqui a cebola, e aí eu vou cortar a cebola em meias duas.
Cortei a cebola em meias luas e para a gente tirar um pouco dessa acidez da cebola, é só a gente deixar ela de molho um pouco em água fria. Tem gente que até sugere colocar em água gelada mesmo, até com umas pedrinhas de gelo. Eu só coloco água fria, deixo aqui de molho por uns minutinhos, eu vou fazer tudo, depois no final eu escorro a cebola e misturo com a salada. Aproveitando para separar aqui as meias luas. A água dos ovos já ferveu, já comecei a contar os 10 minutos. E aí, enquanto eu espero, vou aproveitar que eu já estou aqui e já vou cortar os tomatinhos em meias luas que depois só vão decorar a salada. Já passaram os 10 minutos aqui do ovo, então vou desligar. Vou escorrer, passar em água fria e aí esperar esfriar um pouco para a gente poder descascar. E eu estou usando essa luva para pegar porque essa panela, às vezes, ela fica meio quente e eu acabo queimando a mão. Passei os ovos em água fria, deixei esfriar um pouquinho e já vou descascar, que daqui a pouco já vai dar o tempo ali do feijão. Eu já vou aproveitar e já vou cortar aqui em 4, que aí já fica tudo pronto para depois a gente montar a salada. Já deu tempo aqui do feijão, deixei sair a pressão. Vou pegar aqui um garfo para ver se ele tá bem cozido no ponto que eu quero. E sim, ó, espetando aqui com o garfo, eu vejo que ele ainda tá macio, mas ele não tá muito mole, não tá se desfazendo, é esse ponto que eu quero para a salada. Já vou escorrer aqui o feijão, e aí eu tô escorrendo aqui porque eu vou depois aproveitar essa água, que como eu falei, você pode usar para cozinhar outras coisas. E mesmo que você não queira aproveitar a água para cozinhar nada, reserva a água, pelo menos um pouquinho da água para essa receita, porque agora a gente vai fazer uma pastinha com uma parte desse feijão e às vezes é necessário adicionar um pouquinho de água para ela ficar um pouquinho mais fluida. E aí é legal você adicionar a própria água do cozimento, porque ela já tem o amido ali que soltou do feijão e vai dar a liga melhor. Então reserva um pouquinho da água, se você não for usar, depois você descarta. E eu peguei aqui o processador que eu vou usar para fazer a pastinha de feijão. Se você não quiser usar o processador, você pode fazer na mão. Você pode só pegar o feijão, amassar no garfo e misturar com os outros ingredientes. Mas aí a pastinha ela vai ficar mais rústica. Então eu prefiro colocar no processador, que é mais fácil e já fica tudo mais lisinho. Mas vai da sua preferência também. E para fazer essa pastinha, eu vou usar mais ou menos uma xícara do feijão cru. E eu lembrei que eu não falei a quantidade de feijão que eu deixei de molho, né? Eu sou ótima. Eu deixei de molho 2 xícaras de feijão cru. E, obviamente, depois de cozido ele vai render mais porque ele expande. Às vezes eu esqueço de falar de quantidade, gente, porque não é uma receita que tem uma quantidade certa, né? Aqui eu tô dando uma base dos ingredientes e você vai fazer de acordo com a sua preferência. Mas é legal você fazer um pouquinho a mais. Eu tô fazendo aqui uma quantidade que vai dar para umas 2, 3 vezes. Então é legal você fazer um pouquinho a mais, porque uma parte do feijão você também vai usar para fazer esse hummus. E se você quiser fazer uma quantidade maior ainda, esse tipo de salada eu também gosto bastante desse tipo de salada, porque como não tem folha, é uma salada que você consegue guardar na geladeira, não fica aquela coisa murcha, então você pode fazer a mais, você também pode fazer a mais da pastinha, só da pastinha se quiser para usar em outras coisas, até em sanduíche, então é uma ideia legal também. Mas eu já falei aqui, geralmente eu tento fazer mais ou menos uma quantidade para não sobrar muito, porque eu tô sempre fazendo comida nova por aqui. Eu vou começar então colocando o feijão aqui no processador. E uma das características que dá assim a personalidade do hummus é o tahine, que é uma pasta de gergelim. É só o gergelim batido até ele virar uma pastinha, porque o gergelim ele tem bastante gordura, então se você processar, ele vai começar a soltar a gordura e vai formar uma pastinha. Não é difícil de achar hoje em dia, em geral, mas se você não encontrar, você pode pegar o gergelim e só bater até ele virar uma pastinha. Mas assim, demora um pouquinho para virar uma pastinha, você tem que ter de preferência o processador, porque no liquidificador vai ser meio chato. Então, eu prefiro comprar pronto, porque eu acho mais fácil. E aí eu vou usar uma colher de sopa de tahine. Eu já vou temperar com um pouquinho de sal, pimenta do reino. E eu vou colocar também o suco de meio limão, que também é bem característico no hummus. E no hummus tem gente que coloca outros temperos. Isso aqui é uma base bem neutra. Como eu já vou ajustar os temperos da salada, eu tô fazendo um molhinho bem neutro mesmo. Mas você pode colocar páprica, pode colocar coentro. Eu gosto também de colocar coentro no hummus. Eu gosto muito de colocar alho assado. Já ensinei aqui no canal como é que faz em outros vídeos. Mas nesse daqui eu quis fazer uma coisa bem neutra mesmo, porque depois eu já vou ajustar todos os temperos na salada, vou colocar um pouco de coentro na salada também. Então isso aqui vai ser só um molhinho mesmo para deixar a salada mais molhadinha. Eu vou colocar só um fiozinho de azeite para ajudar a bater,
Mas depois, se for necessário, conforme a gente for batendo, a gente vai vendo a consistência. Se a gente achar que ainda está muito espessa e quiser que ela fique um pouquinho mais líquida, aí a gente coloca um pouquinho da água do cozimento do feijão, como eu tinha falado. A pastinha já bateu bem, mas ela ainda está um pouquinho espessa. Então, vou colocar só um pouquinho da água do cozimento aqui e vou bater mais um pouco. Esse é o ponto que eu queria, ó, porque eu gosto da pastinha mais lisinha. E quando você for adicionar água, cuidado para não adicionar água demais e passar do ponto, senão ele vai ficar muito líquido, pode acabar assim meio quase que talhando, sabe? Porque ele vai meio que separar a água ali da gordura, então não vai ficar legal. Então adiciona aos poucos até chegar na consistência que você quer. E que bom que meu processador não me fez passar vergonha hoje, porque eu já passei várias vergonhas aqui no canal com esse processador, né? A primeira foi no vídeo do tofu, que eu fui fazer uma marinada ali pro tofu, comecei a bater os ingredientes, mas era pouca coisa para um processador grande, e aí tava tudo embaixo da hélice e não tava batendo. E a segunda eu fiz umas almôndegas de frango, fui fazer um molho com leite de coco e coentro, achando que ia ser melhor do que o liquidificador, porque eu falei, eu quero que fique uns pedacinhos. E aí coloquei no processador, não tava batendo nada, tava ficando uma coisa líquida e estranha, e aí eu tive que trocar. Mas hoje deu tudo certo. Eu já fiz romos várias vezes nesse processador, inclusive aqui no canal. Então assim, não tinha como dar errado, né? E agora vamos montar a nossa salada. Eu peguei aqui um prato fundo que eu vou misturar o feijão com a pastinha. E aí depois eu coloco no prato maior, onde a gente vai servir para ficar mais bonito. Mas aqui eu quis um prato fundo só para ficar mais fácil de misturar o feijão com a pastinha. Para fazer assim uma coisa mais untuosa, sabe? Vou colocar aqui o nosso hummus. E esse prato ainda tá um pouco pequeno aqui para misturar, mas vamos lá. Antes da gente transferir o outro prato para montar, eu já vou ajustar os temperos. Eu vou colocar mais um pouquinho de sal, porque eu não cozinhei o feijão com sal, eu só coloquei sal na pastinha, então eu vou colocar mais um pouquinho de sal. E eu também vou colocar um pouquinho de páprica, porque eu adoro páprica, acho que super combina. E se você tiver aquele tempero sumac, também fica muito bom nessa receita, então pode usar. Pode colocar os temperos que você quiser. Olha só como tá super cremoso, gente. Agora eu vou transferir aqui para um prato onde eu vou montar a minha salada. Já coloco a cebola que eu escorri aqui. E assim, gente, eu cortei a cebola em meias luas porque eu gosto da textura. Gosto que ela ainda apareça nessa receita Fique Presente. Se você não gosta que ela fique tão presente, você também pode cortar ela em cubinhos, né? Quanto mais fininha ela tiver, mais em cubinhos assim, mais ela vai se misturar ali, talvez você não perceba tanto. Agora que eu já misturei aqui, eu vou finalizar com o ovo, os tomatinhos, claro que não podiam faltar, umas folhinhas de coentro. E tá pronta a nossa salada de feijão branco cremosa, maravilhosa. Essa salada fica incrível. Duvido você me dizer que não gosta de salada depois disso aqui. Quem foi que inventou que salada é só folha crua, é só alface e tomate? São tantas possibilidades. E eu gosto muito de saladas mornas, saladas que podem servir também como uma refeição. Eu acho uma ótima ideia. E essa salada é super versátil, você pode variar como você quiser. Te dei várias ideias aí de como você pode variar o tipo de grão, como você pode variar o molho se você estiver usando outro grão. Então, são possibilidades assim infinitas para você variar essa salada. E, como eu falei, na Turquia, muitas vezes eles servem como um aperitivo. Então, fica aí também a dica. Se você for servir como aperitivo, pode até colocar um pãozinho assim, ou um pãozinho italiano, sabe? Que eu acho que vai cair muito bem também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essa receita ajude vocês a variar os preparos do dia a dia, com ingredientes simples que você já tem em casa, mas é só colocar de uma forma diferente, você já tem um prato completamente diferente. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.